Bom dia a todos e a todas, as pessoas presentes aqui nessa manhã. Nós estamos dando início ao nosso penúltimo evento do nosso ciclo de palestras. Bom, esse evento faz parte do projeto de extensão intitulado Direitos Humanos, Desigualdade Racial e Indígena em Tempos de Pandemia de Covid-19, é um projeto de extensão da UFBA. Foi aprovado no PAEX Doc Tessituras, edital que apoia atividades de extensão não presencial no semestre suplementar, que tem a finalidade de promover práticas intencionistas não presenciais dos docentes da UFBA no semestre suplementar por meio de apoio a propostas de ações temporárias ou continuadas, que desenvolvam processos de produção e ou difusão de conhecimento associados às atividades de ensino e pesquisa que promovam a articulação da universidade com a sociedade, coordenado, então, pela professora Ângela Ernestina Cardoso de Brito, que está presente. Professora Ângela é do curso de Serviço Social da UFBA, e pelo professor Bruno Sena Martins, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu sou Juliana Márcia, estou como apresentadora hoje desse evento, e sou atualmente supervisora dentro desse projeto. Bom, esse projeto, ele também faz parte da disciplina de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFBA, intitulada Epistemologias do Sul, Produção de Conhecimento e a Linha Abissal. Hoje, o nosso encontro recebe o título de Aproximações ao Pensamento de Achille Mbembe, a partir da leitura de Crítica da Razão Negra, com a professora Margarida de Cássia Campos, que já está aqui conosco. A professora Margarida é pós-doutora pelo SES, da Universidade de Coimbra, né? Pesquisou políticas de ação afirmativa para ingresso no ensino superior, análise comparativa entre Brasil, França e Portugal. É doutora em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Estadual de Londrina, é graduada e licenciada em Geografia, bacharel e licenciada em Geografia, e atualmente é professora do curso de licenciatura em Geografia e do curso de especialização de ensino em Geografia da UEL. Bom dia, professora Margarida. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos e todas. Para mim é um prazer estar aqui, né? Enfim, a verdade, aqui passaram muitas pessoas. Eu e Ju estava falando um pouco sobre isso, né? Eu sou a 11ª, quer dizer, os conhecimentos aqui trazidos foram de grande valia, com certeza, para mestrados, né? Para mestrandos e mestrandas como vocês, e eu só vou aí continuar as contribuições que já foram tão valiosas aqui, né, nesse ciclo de debates. Quero agradecer o convite da professora Ângela, também quero dar os parabéns tanto para a Ângela quanto para a Juliana, por ter pensado, organizado essa atividade, que eu penso ser preciosa para mestrandos e mestrandas. Eu até estava falando com a Juliana, pensando, nossa, se quando eu fiz lá o mestrado, em 2003, 2002, eu tivesse tantos conhecimentos diversos e que todos eles congregam para a chamada Epistemologias do Sul, seria muito importante, né? Eu acho que eu tinha, talvez, dado uma outra guinada aí no meu rumo de pesquisa, tá bem? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Como o Meet tem uma chateação que a gente não sabe se a gente está compartilhando ou não, então, por isso, eu peço, né, que me falem, olha, Margarida, se bem que agora ele fala, assim, o Meet mesmo diz, você está compartilhando. Então, tá certo? Tá ok, Juliana? A sua tela não está aparecendo para mim. Não? Então, tá bem. Começou a compartilhar e depois parece que parou. Isso. Então, exatamente. Vou fazer de novo, porque o Meet me enganou, ele falou que estava ok. Vamos lá. Então, apresentando agora uma janela. Vou clicar aqui, compartilhar. Aí vocês só avisem. Pronto, está sendo exibido. Ok. Tá.
Eu vou dar uma controladinha no meu tempo, que é uma coisa que eu já faço aí quando eu estou trabalhando na graduação, mas Juliana também pode me dizer. Geralmente é de 50 minutos, mais ou menos, o tempo de fala, né, Jô? Exatamente, 50 minutos. Perfeito. E também, se alguém... Pessoal, agora o Meet, ele tem aí um aplicativo que se precisar levantar a mão, de repente, Margarida, para, que eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você repete o que você disse, então é só levantar a mão, que eu acho que a Ju vai estar atenta, porque é só quem criou a reunião que ouve a mãozinha, o barulho da mão levantada, tá bem? Então tá, eu vou começar aqui. Então, como a Juliana já falou, o tema da minha intervenção é falar um pouco sobre essa obra do professor Achille Mbembe, e aí eu coloquei aproximações, por quê? Porque eu não tenho expertise em Achille Mbembe, então são, assim, quando a Ângela fez o convite, eu estava na metade desse livro, eu estava tão entusiasmada com a leitura do livro, que eu falei, Ângela, eu acho que cabe muito bem, né, dentro da proposta das epistemologias do Sul, tendo em vista que Achille Mbembe, ele é um africano, e tem uma leitura de mundo a partir de África. Então, eu estava muito empolgada e eu achei, olha, seria interessante levar um pouco dessas contribuições aí das leituras do Achille Mbembe para os estudantes de mestrado, que na verdade, esse grupo compõe essa disciplina de mestrado. Então, é uma leitura da Margarida, pode ser que se Juliana fizesse a leitura, ela encontraria outras questões para colocar, a Carolina, enfim, a própria professora Ângela, né? Então, gostaria de deixar bem evidente isso. A minha fala, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou apontar algumas questões sobre o autor e sobre a obra, tá? São 4 apontamentos. E a segunda parte eu vou falar um pouco mais sobre os temas discutidos na obra. Gente, eu poderia trazer aqui 20, 30 temas, porque a obra é brilhante, a obra é muito densa, mas diante do tempo que eu tenho, eu escolhi apenas 6, certo? E também dentro daquilo que a Margarida, que a leitura que a Margarida fez, acredita que seja temas importantes aí apresentados pelo Achille Mbembe. Então, a primeira questão que eu quero colocar aqui, para linkar com os outros colegas que passaram antes de mim, e também, em especial, a fala da professora Maria Paula Menezes, que abriu o evento de maneira brilhante. Então, Maria Paula Menezes, ela traz logo no início, né, desses debates, dizer que é preciso ter outras referências que indicam diversos sentidos de mundo. Esses sentidos de mundo que eu estou apresentando aqui é um pouco do que fala Chimamanda Adichie, né, que mais do que visão de mundo, a gente tem esse sentido de mundo, que é aquilo que a gente atribui às coisas, né? A maneira como que a gente conhece o mundo, enfim, conhece, sei lá, as regiões, os lugares, e vai atribuir sentido a eles. Então, a professora Maria Paula também trouxe aqui que é preciso a gente tentar sair um pouco, né, dessa leitura eurocêntrica do mundo, tentar não reproduzir a chamada epistemologia do norte e tentar produzir conhecimento a partir da epistemologia do sul, certo? Então, o diálogo com Achille Mbembe vai ao encontro deste debate, né, de trazer um africano que olha para o mundo e tenta entender algumas questões, tanto da contemporaneidade, como ali do advento da chamada modernidade, o sentido que a Europa deu ao mundo. É importante também pensar, né, que sobre essa discussão de superar o pensamento eurocêntrico, a priori, por exemplo, hoje a gente usa muito o Boaventura de Souza Santos, né? Então esse debate do Boaventura aparece ali em especial no discurso sobre a ciência de 88, mas muito antes
né? O Guerreiro Ramos, em 53, em 54, 55, quando ele faz uma crítica à sociologia brasileira, ele já falava de superar, né, que era preciso superar o pensamento eurocêntrico. O Eduardo Said, quando diz que o Oriente é uma criação do Ocidente, em 78, também já apontava para isso. E o nosso querido Munanga, certo? Em 86, naquele livro Negritude, Usos e Sentidos, também já apontava, né, para esse caminho. Só para a gente relembrar que esse diálogo não começa com Boaventura de Souza Santos. É importante a gente pensar isso. E Maria Paula também deixou muito evidente aqui que é preciso que a gente produza conhecimento, que a gente leia fora do quarteto mágico da monocultura dos saberes, né, que é França, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, certo? E aí, Maria Paula, eu lembro também numa palestra que eu vi de Maria Paula em Coimbra, ela já dizia isso, né? O quanto que nós, brasileiros e brasileiras, nós somos apegados ao pensamento francês. Então, sempre quando já fazer uma citação ali, a gente gosta de utilizar os franceses. O pessoal da geografia, acho que a Natália está aí, né? Sabe que nós, da geografia, a gente também, né, tem um apreço muito grande aos franceses. Então, a ideia é sair um pouco, né, do quarteto mágico aí, da monocultura dos saberes. E, claro, não produzir o epistemicídio, como Boaventura indica que seria a supressão dos conhecimentos locais pela substituição de conhecimentos alienígenas, né, que vêm de fora. Então, eu penso assim, esse primeiro slide é só para situar do que eu vou falar e situar esse tema a partir dos que, né, me precederam, certo? Então, quem é a Chilibembe, né, ou a Chilibembe, né, depende aí das pronúncias. Primeiro, talvez, pelo menos na concepção da Margarida, pode ser que a Margarida esteja errada, é um intelectual africano mais importante no Brasil. Por quê? Porque ele criou, né, o conceito da necropolítica. E nós aqui no Brasil vivenciamos desde sempre, né, essa política, o necropoder e a necropolítica, que é a política que promove a morte, né, que decide quem vive, quem morre, e aonde morre, né? Então, a gente assiste tem vários, digamos, reportagens de jornais, e, enfim, várias discussões sobre a necropolítica. Então, penso que ele é um intelectual, talvez, africano mais importante, não só do Brasil, mas também de outros, assim, ele tem uma projeção, né, em outros países do mundo. Ele é camaronês, historiador e filósofo. Eu falo historiador porque tanto o mestrado quanto o doutorado dele é em história, mas quem leu, né, Crítica da Razão Negra, sabe que o cara é um intelectual de primeira grandeza, um filósofo de primeira grandeza, né? O Achille Mbembe, ele ministra aula em 3 universidades, a Universidade de Duke, na Virgínia, nos Estados Unidos, lembrando que a mesma universidade que o professor Silvio de Almeida trabalhou o primeiro semestre desse ano letivo, inclusive muitas lives do Silvio foi a partir da Universidade da Virgínia, e também uma universidade em Joanesburgo, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome, que é Witwatersrand, não sei se a pronúncia exata é essa, né? E a Universidade de Harvard, né, nos Estados Unidos. Os estudos do Achille Mbembe, eles são classificados como pós-colonialistas, só que ele diz assim, eu não quero etiquetas, eu não me considero pós-colonialista, acho que muitos intelectuais, né, fazem isso, o próprio professor Boaventura também disse que não, né, não é pós-moderno, sei lá, o próprio Bauman. Então o Achille Mbembe diz que não é pós-colonialista. Lembrando que os pós-colonialistas têm aí a Spivak, Said, o Baba, o MC0, o Fanon, o nosso querido Abdias do Nascimento e tantos outros e outras, né? O Mbembe tem 3 livros que são considerados uma tríade, tá? Que é o Sair da Grande Noite, Crítica da Razão Negra e Política de Inimizade. O Sair da Grande Noite é uma análise, né, da problemática da descolonização na perspectiva decolonial,
certo? E o Políticas de Inimizade, ele relaciona e faz um trabalho, né, de transversal de discutir, então, a colonialidade, o colonialismo, né, o capitalismo, o imperialismo e o racismo. Então, são 3 obras extremamente eruditas, e 3 obras filosóficas. De maneira geral, né, essas 3 obras, elas têm como objetivo refletir, problematizar sobre a contemporaneidade a partir dos contextos africanos, porque, na verdade, a gente sempre fez uma leitura de mundo e da contemporaneidade a partir dos contextos eurocêntricos, não? A partir desse pensamento e dessa filosofia eurocêntrica, e o Bembe, né, realiza o contrário, por isso que a gente pode pensar aí, né, numa produção também da epistemologia do Sul. Sobre o livro, então, o livro eu acho assim, extremamente erudito, a gente começa a ler, não sei se vocês, depois eu quero que vocês me digam isso, né? De ler, depois volta, não entendi. Lê de novo, não entendi. E às vezes você fala, não tem mais tempo, não dá mais para entender. Então, é um livro extremamente erudito. Aquele Bembe, ele usa muito da linguagem figurativa, eu acho isso espetacular, eu gostei muito dessa parte, né? Onde ele atrai o leitor, né? Quando ele vai colocar lá Poço dos Fantasmas, eu acho que na edição portuguesa está o Poço das Fabulações. Você fala, mas que poço é esse? Né? Quem são esses fantasmas? Quem são essas fabulações? Né? Então, ele atrai a gente com essa linguagem figurativa. E aí tem no início também uma frase que ele vai dizer assim, eu queria escrever um livro à semelhança de um rio com múltiplos afluentes, nesse preciso momento onde a Europa deixou de ser o centro da gravidade do mundo. Então, aí eu fiquei ali do ponto de vista geográfico pensando, eu acho que um rio, né, para eu entender uma determinada discussão, eu preciso dos tributários, que são pequenos, né, mas ajudam a contribuir no tamanho do rio, né, na quantidade de água desse rio. Não sei, como ele usa a linguagem figurativa, a gente... e poética também, né? E também a psicanálise. Vale a pena lembrar que o Achille Bembe utiliza muito o próprio Fanon, que faz uma leitura também da psicanálise, assim, dos impactos da colonização na mente humana, certo? Então, ele também utiliza muito isso. Eu acho que, assim, é leitura obrigatória para todo mundo que quer entender sobre raça, racismo, colonialismo, capitalismo, modernidade, leitura da África a partir de Europa. O livro foi lançado, né? Ele é super recente, né? 2013. A edição portuguesa, que eu acho que a edição... Tenho quase certeza que eu passei para a Ângela, porque quando eu passei esse livro para a Ângela e remeter a vocês, eu não tinha ainda um PDF da edição brasileira, que eu acho que ela é muito linda. Olha, cada livro tem um tecido africano, então o design do livro da edição brasileira supera muito a edição portuguesa, não? O livro, ele é dividido em 6 capítulos. O primeiro capítulo, O Devir Negro no Mundo, que eu acho que uma parte brilhante, eu vou tratar um pouco disso com vocês, onde ele vai colocar que, por exemplo, dentro do chamado neoliberalismo, né, quem são os negros hoje? Né? Qual é o sujeito racial hoje? Né? E aí ele passa aí por 6 capítulos, eu vou trazer uma ideia um pouco que geral do primeiro, segundo, terceiro capítulo, lembrando que, na verdade, esses capítulos, esse primeiro, segundo e o terceiro é extremamente denso. Eu acho que para todo mundo que quer entender África, a partir da leitura dos africanos sobre África, a partir do sentido do mundo que os africanos sentido do mundo que os africanos dão à África, precisa ler O Poço dos Fantasmas. Tá? Eu acho que é leitura obrigatória. Tá? Ali no quarto, né, capítulo, ali no meio, tem lá o Pequeno Segredo, e aí tem esse esquema da linguagem figurativa, você pensa assim, que pequeno segredo, eu quero chegar logo a isso, né? Quero saber que pequeno segredo é esse, não?
O 5º capítulo, confesso que foi o mais difícil de ler, o mais triste. Então, se você estiver na bad no sentido de estar ali, né, num momento muito difícil, de ver algumas situações racistas, de sofrer racismo, então, é um capítulo muito complicado. Ele começa o capítulo falando um pouco sobre como é que um filho mata um pai, é uma história, e depois retira toda a carne desse pai, é bem pesado mesmo. Lembrando que a palavra requiem, gente, né, é uma missa fúnebre, né? Então, requiem, quando as pessoas, os nobres morriam, eles pediam para os grandes compositores escreverem um requiem, que é uma missa fúnebre, né? Então, e por último, aqui o 6º capítulo, a clínica do sujeito, onde o Bembe tenta, porque assim, uma das discussões é que filósofo não tem que ficar apontando soluções, mas o Bembe, ele foge um pouco disso, então ele vai apontar um pouco algumas questões, assim, diante do que fizeram de nós, né, por mais aí de 4 séculos, como é que a gente vai se reerguer, tá? O que faremos a partir do que fizeram de nós? Então, eu acho muito interessante, claro que eu vou trazer isso para vocês também. Por último, para terminar essa primeira parte, o que é a razão negra? Vocês podem me perguntar, mas Margarida, que história é essa, né? O que é a razão negra? Então, Bembe, ele vai explicar em vários momentos do texto que a razão negra, ela vai procurar construir uma razão para questionar o mundo branco. Então, ele vai dizer o seguinte, todo o sentido de mundo que nós temos, ele foi construído a partir do século XV, com a chamada modernidade, quando a Europa quis dominar o mundo, tá? Então, a razão de mundo que nós temos é uma razão branca. Então, eu estou aqui nessa tarefa hercúlea, né, de tentar pensar o mundo, dar o sentido do mundo a partir dos contextos africanos. Então, ele vai dizer que a razão branca, ela desautorizou a filosofia, os saberes, as experiências do negro, né, do corpo racial negro, certo? Então, a razão branca é uma razão genocida, porque ela matou, né? Aí a gente faz uma comparação com o epistemicídio, né, da discussão do professor Boaventura de Souza Santos. A ideia da razão negra também é contrapor uma visão de África a partir das fabulações, a visão de África a partir do sentido que a Europa deu à África, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, que está ali de maneira explícita no 2º capítulo. Então, ele diz assim, a razão negra, ela vai procurar hundir histórias, recompor imagens, refazer enunciados, refazer discursos, então é para isso que serve a razão negra, né? E também, claro e evidentemente, convidar os leitores a pensar o mundo contemporâneo a partir da razão negra. Então, não sei se eu expliquei bem, mas depois também a gente pode discutir sobre isso. Gente, eu vou passar para os 6 temas discutidos no livro, e eu pergunto a vocês se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo, se está bacana, se estou falando muito rápido. Tá ótimo. Por mim, estou aqui ouvindo, tá ótimo. Tá bem? Então, bora lá, né? Vamos terminar. Então, assim, esse primeiro slide, gente, a priori parece assim que eu fiz uma confusão, que eu joguei aqui, joguei ali, porque realmente é uma ideia central que ela atravessa o 1º, o 2º e o 3º capítulo, certo? Do livro. Claro, evidentemente, que não dá, os capítulos, o 1º, 2º e 3º é extremamente denso, complexo, mas naquela procura de tentar sintetizar para falar, né, dentro de 50 minutos, eu talvez vou cometer um genocídio em relação às ideias. Eu não sei, espero que não faça isso, tá? Mas aí depois a gente pode discutir de maneira um pouco mais ampla no debate. Então, assim, o 1º, 2º e o 3º capítulo, ele traz, a priori, uma ideia da construção dos sentidos do negro, da raça e do racismo,
de África, a partir da modernidade, do capitalismo mercantil e do liberalismo, que está muito. A questão do liberalismo está muito mais presente no terceiro capítulo, tá? Então, o que o Achille Mbembe vai dizer, né? Que quando, no século XV, né, final do século XV, quando a Europa invade a América, né? Dentro de um contexto histórico que a Europa chama ali da modernidade. Então, é ali o aparecimento da chamada modernidade. Essa modernidade, ela vai elaborar uma nova cosmovisão do mundo. Então, bem, vai dizer que toda a visão que a gente tem de mundo, todo o sentido que a gente tem de mundo hoje, ele inicia na modernidade, tá? Eu só vou fazer um parênteses que eu esqueci de dizer, que é importante que vocês saibam, que tudo isso que eu vou falar aqui nesse primeiro slide, ele está no livro, que com certeza a maioria de vocês leram, que é o livro Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Em especial no primeiro capítulo, onde vai falar ali de racismo e história, e também no capítulo de racismo e economia. E assim, o livro do Silvio é de 2018, e ele cita muito Achille Mbembe, né? Então, é bem provável, claro, e com certeza, que o Silvio, ele baseia, né, as discussões dele no Achille Mbembe, que está muito mais completo, até porque esse livro aqui, a proposta dele, né, dos feminismos plurais, não é ser muito denso, né? Dá uma passada mesmo geral. Então, voltando aqui. Então, a modernidade vai inaugurar uma nova cosmovisão de mundo. E essa nova cosmovisão do mundo, ela é fundada a partir de uma pretensão da Europa, que o Achille Mbembe não tem dúvida que com a invasão da América, a Europa ela tinha duas pretensões. Primeiro, dominar todo mundo. Ele não há dúvida. A Europa, a partir da modernidade, queria dominar todo mundo. E não era só dominar o mundo, mas também fazer do mundo a sua semelhança. Então, levar para esse todo mundo a sua religião, a sua ciência, os seus saberes, a sua experiência. Para fazer isso, ela precisava cometer, né, o genocídio, o epistemicídio, né, como tem vários autores e autoras vêm discutindo sobre isso, né? Então, assim, ele vai dizer, a Europa, ela tinha a ideia, né, de um projeto de domínio do mundo e que ainda hoje é vendido lá na Europa e foi, durante todos os séculos, como um projeto filantrópico, um projeto humanitário, um projeto civilizador e um projeto, acima de tudo, evangelizador, né? Quem morou na Europa, quem esteve presente na Europa durante um tempo, sabe muito bem disso, que eles acreditam ainda hoje, né, que eles fizeram bem para a América, invadindo a América. Não? Para produzir, né, para dominar o mundo, ela precisava justificar, né, esse processo de dominação. Então, essa justificação da colonização, a Europa apresenta teses, né, que havia uma justificação econômica, política, militar, ideológica e, acima de tudo, humanitária. Tá? Só que, para ela justificar, né, a expoliação, a pilhagem e a escravização, ela precisava criar que o Boaventura fala da linha abissal, né? Que seria espaço de gente, de ser, zonas do ser e zonas do não ser, que o próprio Fanon também dialoga sobre isso, né? Então, ela cria... Aí o Mbembe vai dizer que essa linha que a Europa criou é uma linha que é uma marca insuperável e radical da diferença, né? Quer dizer, acima da zona do ser, ao norte da zona do ser, estaria a lei e a cidadania. Marília já trouxe um pouco disso, né? Ao sul da zona dessa linha abissal estaria a zona do não ser, né? Que como é que a lei era construída na zona do não ser? A partir do uso indiscriminado da violência. Então, o Mbembe vai dizer o seguinte, toda vez que houve um respiro de liberdade, de autonomia do povo escravizado, logo a colônia colocava uma lei para tornar mais dura a vida, né, dessas pessoas. Aí ele vai falar da Revolução do Haiti, o quanto que as várias colônias, após a Revolução do Haiti, com medo,
né? Ele assim, o que mais assombrou a modernidade foi o medo da revolta dos escravos, né, dos escravizados. Então, na Revolução do Haiti, como é que várias colônias vai tentando construir leis para tornar ainda muito mais duro o castigo, certo? Né, o castigo aos corpos das pessoas racializadas. O interessante, eu só quero ficar aqui um pouquinho mais nessa zona do ser, na zona do não ser, porque assim, né, Ângela, que não sei quem mais que entrou aí, mas que viveu em Portugal, sabe, né, que essa zona do não ser e a zona do ser não tem porta. Por mais que você tenha cidadania, que você nasceu em Portugal, mas o seu corpo é um corpo negro, você nunca vai ser considerado um europeu, uma europeia. Então, Bembe vai deixar isso muito evidente, que essa linha, ela é radical e ela é insuperável ainda hoje, né? A gente sabe como é que os imigrantes, os refugiados são tratados na Europa. Tá? Então, é uma linha que foi construída ali na modernidade, mas que é muito evidente, muito marcante ainda hoje. Né? Uma outra questão que o Bembe destaca é que, assim, a gente não pode esquecer que a modernidade, quem deu sustentação, né, para a colonização foi o capitalismo mercantil e comercial. Lembrando que o capitalismo mercantil e comercial, ele nasce no século XV, século XVI, e ele é a primeira etapa do capitalismo. Então, esse capitalismo mercantil e comercial, ele cria nas colônias, né, o sistema de plantation e transforma o corpo negro em mercadoria, tá certo? Então, assim, diz assim, a colonização, ela não teria o êxito que ela teve se não fosse o capitalismo mercantil comercial transformando o corpo negro numa mercadoria. E aí o Bauman fala hoje, né? Quem lê o Bauman fala, olha, as pessoas hoje na modernidade líquida transformam-se em mercadoria. Mas isso, isso é um trabalho feito pelo capitalismo mercantil ao corpo negro, não sei, a partir do século XV, né? Então, Bembe vai falar que esse corpo negro, a partir da transformação do capitalismo mercantil em uma mercadoria, ele passa a ser um corpo assassinado, que depois ele vai tratar de maneira bem mais precisa lá no capítulo, no quinto capítulo, né? Então, o negro, ele também, ao transformar esse corpo negro numa mercadoria, esse corpo negro também é visto a partir do perigo, né? A partir de uma inferioridade, como se fossem fabulações, fantasmas, certo? E o Bembe vai dizer, é aquele que não se vê, mas nada também quer se ver. É aquele que não se compreende, mas nada também quer se compreender. Certo? E nesse processo, então, né, de divisão também da zona do ser e do não ser, da justificação, da colonização, aparece, é claro, né, de maneira evidente, as ideias de raça e racismo, primeiramente no século XV e depois de maneira sofisticada no século XIX, com o racismo científico, no processo de partilha de África. Né? Então, ele vai dizer que a raça e o racismo é uma matéria-prima de fabricação da diferença, como eu disse, radical, insuperável, né? E esses processos, claro, de forma evidente, estão fundados no inconsciente, né? Quer dizer, esse projeto de criação do racismo, da ideia de raça, foi tão bem construído, né? Foi tão bem sucedido que passaram-se séculos e ainda a gente vive sobre a égide, né? E sobre a crueldade do racismo. Muito bem. Ali no terceiro capítulo, ele vai trazer, né, que esta modernidade, ela, a partir ali, em especial do século XIX, e da partilha da África, quando a Europa invade a África e divide a África, ela também vai atribuir sentidos à África, né? Então, a África vai ser vista enquanto um poço dos fantasmas, enquanto um lugar de expoliação, feitiçaria, desordem, vazio, ausência de civilização, atraso, estigma. Então, ele vai tratar um pouco disso também com base naquele discurso da colonização do Aimé Césaire. Né? Então, ele diz assim, a África que a gente conhece, ela é vista a partir de uma biblioteca colonial.
Ela é lida a partir da biblioteca colonial, tá bem? E aí, para finalizar essa primeira parte aqui, eu vou só de maneira muito breve, no final ali do terceiro capítulo, o Bembe vai falar um pouco sobre o liberalismo, né? Então, o liberalismo, enquanto um sistema político, filosófico, econômico, que aparece ali no final do século XVII, século XVIII, que se alimenta no iluminismo, que é um movimento intelectual, tinha como pressuposto, né, liberdade, fraternidade e igualdade, né? Democracia, um discurso muito interessante, não? E, a priori, se a gente analisa as teorias do liberalismo, do iluminismo, a gente diz o seguinte, olha, colonização, escravização, espilhagem, tudo quanto é, né, tudo isso que foi feito antes, né, desde o século XV, não condiz com as ideias liberais, não é? Ok? A gente vai pensa assim, mas o Bembe diz, não, mas não é isso que aconteceu, né? E ele usa o Alex Tocqueville, que é um dos pensadores do liberalismo, para demonstrar o quanto que o liberalismo, né, foi empregado na democracia americana, né, no início da democracia americana, que teve que fazer na verdade, se a gente for pensar, né, a democracia americana, ela se funda a partir da segregação, a partir da lógica do curral, certo? E deu muito certo isso, né? O liberalismo se juntou com a segregação, esqueceu, né, dos seus ideais, e nós temos a lei da segregação, que é os separados, mas iguais, e separados até no cemitério, mas iguais, né, para manter as ideologias aí do liberalismo. Então, vale muito a pena ler o terceiro capítulo, onde ele vai tratar um pouco aí dessas ideias do liberalismo. Pessoal, passando para o segundo ponto, o devir negro no mundo, essa ideia está muito presente na introdução e presente num tópico que é a recalibragem. A recalibragem, ela está no primeiro capítulo. Então, assim, antes de tratar um pouco do que o Bembe fala, é importante que a gente saiba, né, é importante que a gente relembre que todo o movimento da história, né, de forma tendencial, ele acaba reafirmando uma ordem anterior. Então, a história está sempre em movimento, em modificações, né, um processo de modificação, e pensando bem dentro de uma perspectiva dialética, né, da ideia do movimento, e só que, geralmente, ela vai reafirmar uma ordem anterior, né, e essa ordem, geralmente, é reaça, ela é conservadora, então, sobretudo, racista, né. Então, o Bembe vai, logo no início, fazer a seguinte pergunta, né, se o capitalismo mercantilista, comercial, foi aquele que matou, aquele que transformou o corpo negro em mercadoria no século XV, quem hoje, né, se apresenta ali no lugar, digamos, do capitalismo mercantilista? E ele não tem dúvida que é o neoliberalismo, que em algumas entrevistas do Bembe ele chama, inclusive, de necrocapitalismo. Então, ele fala assim, ó, no neoliberalismo, né, nós somos nômades do trabalho, a gente são os empreendedores de si mesmo, né? Antes o drama era ser explorado, agora o drama é ficar renegado, né, ser renegado. Então, ele vai apresentando, né, algumas características aí desse chamado necrocapitalismo, e ele vai fazer uma afirmação bem interessante, que diz o seguinte: o risco sistemático do qual o escravizado foi exposto a partir do século XV, agora é para todos. Então, ele vai falar da universalização da condição negra no mundo. E aí a gente pergunta, e o salário branco do Du Bois, né? O salário psicológico do branco que o Du Bois discute, onde fica, né? Então, é factível a gente pensar um pouco como é que toda a humanidade subalternizada hoje torna-se negra. Tá? E as promessas, que a Marília falou isso, né, no seu debate, as promessas de igualdade e liberdade universal que aparece ali a partir do especial do século XIX, cadê? Onde está? Né, um mundo onde todos deveriam partilhar
de humanismo abrangente, né? O necrocapitalismo, ele pode, né, a gente sabe que não, né, promover isso, né? E aí ele pergunta, quem são os negros e negras do mundo contemporâneo? Quem são os sujeitos desautorizados de pertencimento humano hoje? Então, assim, com a pandemia, né, eu acho que cabe a gente pensar, eu gostaria que vocês levassem um pouco isso para o debate, um pouco dessa discussão para o debate, assim, sobre a concepção de vocês. Quem são as pessoas, para além de nós, né, corpos negros, que também hoje podem virar, né, negros dentro do chamado necrocapitalismo e pós-pandemia, né? Quando a gente sair da pandemia, como que vai ser as políticas públicas, né? Será que nós teremos políticas públicas de austeridade? Né? Como é que fica isso? Né? Quem são as vítimas do projeto necropolítico moderno? E aí, pensando em Fanon, quem são os condenados da terra hoje? Né? O Bibi vai falar que esses, no caso da Europa, seriam os muçulmanos, os imigrantes, os refugiados? Ele pergunta, não sei. Na verdade, ele não dá muitas respostas, mas ele deixa muitas indagações e também leituras de mundo que a gente vai fazendo a partir do que o Bembe nos propõe. Né? Ele cutuca a gente para pensar esse mundo contemporâneo a partir do devir negro. Lembrando que devir, gente, é uma palavra da filosofia, que significa, é um conceito, né, muito filosófico, utilizado muito pela filosofia, que significa tornar-se, tá? Tornar-se. Muito bem, pequeno segredo, né? Acho que eu vou ficar aí dentro dos 50 minutos, já estou aqui no 35. Pequeno segredo. O pequeno segredo é ali o capítulo do mês, se eu não me engano, é o 4º capítulo, e o Bembe vai dizer o seguinte, nesse capítulo, eu quero falar sobre memórias, sobre histórias e sobre esquecimento, tá? Então, com licença que eu vou passar para o slide posterior, depois eu volto no outro, né? Então, o Bembe vai dizer o seguinte, né? A ideologia mercantil ali presente no início da colonização, no início da invasão de Europa na América, ela, já falei para vocês, né? Ela vai converter os seres humanos em mercadoria, muito antes do que o Bauman fala hoje, né? Já trouxe isso para vocês. E ele vai apontar que a colônia, ela foi uma prodigiosa máquina de produção de desejos e fantasias que habitou a psique humana. Só que não era só essa prodigiosa máquina, né, de produção de desejos e fantasias, ela não habitou apenas a mente do colonizador, né, que queria, esse desejo era o desejo pela mercadoria, pelas pedras preciosas, pelo pau-brasil e também pelo corpo da mulher negra, da mulher indígena, do homem negro e do homem indígena, né? Mas esta máquina de produção dos desejos, ela habitou também a mente do colonizado. Então, ele vai dizer que quando os africanistas ou alguns panafricanistas vai tratar do processo de colonização, muitas vezes eles e elas esquecem o fato dos negros terem deixado de se envolver, de seduzir, de enganar-se por um enorme cordel, ele usa essa palavra, gente, um enorme cordel da maquinaria imaginária que é a mercadoria. Então, nesse sentido, ele vai dizer que certos grupos negros, não só no Brasil, depois ele vai explicar nos Estados Unidos, na própria África, eles foram cúmplices, tá? Do projeto de colonização, né? Porque eles se deixaram enganar-se pelo desejo da mercadoria fetiche, né? E aí, como é que a gente faz para curar esses traumas da cumplicidade, né? Ele diz assim, primeiro romper com a ideia de vítima e romper também com a boa consciência e a negação da responsabilidade de alguns grupos, certo? Racializados, digamos assim, nesse processo de colonização, que é aí basicamente o capitão do mato, né? Que ele vai
propor e vai discutir como é que essas pessoas, esses certos grupos estiveram presentes durante o processo de colonização e também, né, na perpetuação da ordem colonial pós-independência. Né? Então, assim, aí a gente leva a pensar até que ponto os nossos governos, né, até que, não só do Brasil, mas como também de África, vai dar continuidade a uma ordem colonial, por exemplo, a partir da discussão da própria necropolítica, né, que produz políticas de morte para aqueles, né, em relação às populações racializadas, certo? Então, eu acho que esse tema é bem polêmico, é uma crítica que ele faz aos pan-africanistas, né? Mas, assim, é um pequeno segredo, mas que a gente não pode esquecer. Depois, eu acho que é bacana a gente discutir isso lá no debate, tá bem? O quinto capítulo, Requiem para o Escravo, como eu disse, lembrando que Requiem é uma missa fúnebre, não? E para mim, como eu disse, foi o capítulo mais difícil de ler, o mais pesado, né? E ele vai dizer que a modernidade, ela produziu a morte do corpo racial negro, né? Produziu um cadáver. Então, o negro é um cadáver da modernidade, certo? Então, acho que essa é a ideia central desse quinto capítulo, onde ele vai dizer que esse cadáver, ele foi apropriado, né? Quer dizer assim, então, toda a história central da escravização, toda a história central de raça, de capitalismo, se dá a partir da apropriação desse corpo que foi morto pela modernidade e foi transformado em fantasmas, né, em espectros, como ele destaca aí nesse quinto capítulo. Então, ele diz o seguinte: tudo que o escravizado produziu foi subtraído dele. Foi subtraído o trabalho, que era o trabalho não pago, não? Os filhos e as filhas, as obras intelectuais. Então, foi assim, foi uma catástrofe no sentido que a humanidade foi negada, né, a esse sujeito racial negro, né? Então, aí ele vai apontar que várias gerações, pessoal, de crianças, de jovens e de adolescentes nos países da Europa, e bem, evidentemente também, a gente faz uma leitura para o Brasil, né, foi exposto à pedagogia da naturalização do racismo. Como? A partir das obras, dos quadros, ele vai citar os vários quadros, em especial ali no século XVIII, XIX, né, que se pintaram sobre as colônias, e também a partir de obras infanto-juvenil, como ele vai citar as obras do Júlio Verne, na França, né? Quer dizer, havia por exemplo, na disciplina de história, uma parte que os estudantes, enfim, tinham que ler um conteúdo, né, para os estudantes, que era as obras coloniais, né? Então, colocando como se fosse ali grandes obras que foram realizadas. E aí ele usa também o Victor Hugo, que é o maior poeta francês, mas que o Victor Hugo tem umas frases horríveis sobre a África, que ele vai dizer, né, que Deus oferece a África à Europa. Quer dizer, a Europa só tomou a África porque Deus ofereceu a África à Europa, né? O branco fez do negro um homem. Então, assim, eu não vou ficar repetindo, tem coisas horríveis, se vocês quiserem ficar mal, dá uma olhada nesse quinto capítulo, né? E aí chega no momento ali do quinto capítulo que o Bembe vai fazer uma leitura que eu acho, assim, um pouco, inclusive, que cristã, né? Ele diz assim, ó, como é que a gente sai dessa, né? O que a gente faz com aquilo que foi feito de nós, né? Como é que a gente captura a morte e transforma ela em vida? Então, por isso que eu falo que é bem cristã, né? Porque Jesus Cristo, a partir da morte, ele ressuscitou e transformou a morte, né? Em mais de 2000 anos aí de crença, né? Então, o trabalho pela vida consistiu sempre, né? E aí tem um momento que ele vai fazer uma discussão assim bem pesada, que ele vai tentar pensar como é que os escravizados conseguiam viver dentro de um mundo
tanta violência, de tanta subtração, né? Então, ele vai dizer assim, como é que eles... Aí ele vai apontar algumas questões, como é que eles recorriam a alguns subterfúgios para a vida, para produzir a vida durante o processo horrível que foi a escravização, né? Então, ele aponta, quer dizer, ele não dá resposta aí nesse 5º capítulo, ele só vai dizer que como é que a gente faz, né? E aí a gente começa a pensar também, né? De que maneira que a gente captura a morte e transforma ela em vida, né? No 6º capítulo, a clínica do sujeito, essa palavra clínica do sujeito é do Frantz Fanon, né? Quem leu Frantz Fanon sabe muito bem que é uma discussão do Fanon, né? Então, o Bembe, ele vai utilizar 4 autores, eu vou trazer aqui 3 para vocês, para poder pensar o seguinte, então, como que vai se dar essa cura, né? No 5º capítulo, então, porque a clínica é o lugar da cura, não? É o lugar da cura. Como que poderia se dar essa cura? Depois de tanta genocídio, de tanta expoliação, de tanta pilhagem, de tanto sofrimento que foi imposto ao corpo negro, ao corpo racial negro, como é que vai se dar essa cura? Pela reafirmação da diferença, né? Como é que a gente sai dessa? Ou a partir de uma perspectiva de humanismo abrangente? Eu acho que essa é a ideia central do 6º capítulo. Antes dele, né, trazer os autores aí, como é que eles vão pensar sobre isso, ele adora perguntas, né, questionamentos, e eu acho isso muito brilhante, né, talvez uma coisa que eu também gosto de fazer, e aprendendo sempre com aquele Bembe e com outros também que fazem isso, né, então um dos questionamentos que ele faz é o seguinte, quer dizer, a cura, ela passa um pouco pelo pensar, quem sou eu afinal, né, o nome herdado a partir da posição que o negro ocupa no espaço é aquele que não se pode olhar diretamente no olho, porque você tem medo, né? Porque ele pode ser um perigo. Né? É aquele ou aquela que bate a porta, que suplica, que bate de novo, na esperança que alguém abra a porta, de uma porta que não existe. Por que ela não existe? Já falei antes. A linha abissal não tem porta. Ou você é da zona do ser, ou você é da zona do não ser. E você da zona do não ser, quando passa para a zona do ser, você não vai ser reconhecido como um ser, né? Então, ele trata isso, assim, de maneira muito evidente. Aquele ou aquela que carrega o nome, que é a cor da escuridão, então ele traz lá mais de 20 perguntas, eu trouxe algumas aqui para vocês, para a gente pensar, né? Então, diante desse questionamento, como é que a gente se cura de tudo isso, né? Ele vai trazer 3 autores, o Marcus Garvey. Marcus Garvey é um pan-africanista, um negro em diáspora, ele é da Jamaica, não sei se vocês conhecem, mas toda a obra dele foi construída nos Estados Unidos. Então, ele vai discutir, né, que um pouco nas suas obras, e todo esse trabalho de destruição do corpo negro, né, e vai propor, então, que é preciso um projeto africano de redenção, né, marcados, só que assim, esse projeto africano de redenção do Garvey, ele meio que dá continuidade ao sentido de mundo que a Europa atribuiu, né, ao mundo, não? Que é, quer dizer, essa construção, né, de um projeto africano de redenção passaria pela marcação da diferença. Só que não é, claro, evidentemente, que não é a diferença, né, do ser e do não ser, né, de superiores e inferiores, mas uma diferença que refuta essa inferioridade. E o Marcus Garvey é um dos pan-africanistas que acha que todos os negros e negras em diáspora deveriam regressar à África, né? E aí a África seria um corpo espacial, racial e cívico, e a partir dali construía-se um projeto de redenção, mas é um problema porque passa pela ideia que a nação é construída a partir de uma raça, né? Que acaba reafirmando o sentido que a Europa deu ao mundo, certo? O Aimé Césaire, naquele texto brilhante, que é o discurso do colonialismo, ele refuta a ideia primeira abusiva de universal, né?
Ele vai dizer que o universal não existe, né? Esse universal da Europa, inclusive, é um paradoxo, por mais que ela crie a ideia de universalidade da sua ciência, da sua religião, mas isso não existe, é uma ideia extremamente abusiva, né? E que, na verdade, era interessante a gente pensar em construção de um mundo a partir de comunidades, né, que congregam tanto as singularidades como diferenças e reafirmar a chamada pluralidade, né, a ideia de reafirmação da pluralidade, né, tem um R e um L, ali é difícil, né? E quem que o Bembe vai dizer assim, quer dizer, de certa maneira, é aquilo que, né, muitos países realizam do discurso quer dizer, do acolhimento do imigrante, do refugiado, como, por exemplo, na Inglaterra, né, que passa o debate do multiculturalismo, certo? O Frantz Fanon, para ele, o projeto, então, seria, na verdade, uma discussão coletiva de humanidade, projeto onde cada povo... já deu tempo, né, Jô? Já deu tempo, mas pode usar um pouquinho mais, não se preocupe. Pode usar um pouquinho 5 mais. minutinhos, eu acho que eu termino. Tá bem, tá? Onde cada povo... Tá bem, querida. Caminhar com seus próprios pés. Uma das questões que o Fanon fala, né? E que a gente vê muito hoje no movimento negro, e já foi debate aí de Ângela Bernardo, Margarida e Rodrigo, lá da UFMG, que é assim, de que maneira que a violência ela pode ser emancipadora e ela pode ser um tratamento da cura, né? Porque, assim, quando você ouve algumas falas racistas, você é pedagógica, você vai, dialoga, ou você vai com o pé nas costas, né? Essa violência, quer dizer, porque nós somos violentados por séculos, ainda somos. E aí, como é que a gente trata isso? E o Fanon diz que a violência, ela é emancipatória, que a gente precisa pensar sobre isso. É claro que o Fanon vai falar num contexto de libertação, né, dos países africanos, né, e ele vai dizer que a violência, ela é precisa, porque ela precisa destruir quem amputou, quem desmembrou, quem cegou, né, quem provocou medo, ela vai curar quem feriu, quem foi ferido, quem foi estrupado, quem foi torturado, quem enlouqueceu, e vai sepultar todos que tombaram. Então, essa seria a proposta do Fanon. Eu estou aí no último slide, eu vou dizer que o Bembe, no final, no epílogo, ele vai dizer, então, eu acho o seguinte, né, é preciso, então, construir um só mundo, né? Só que ele diz assim, mas como é que a gente constrói isso, né? Sendo que esse mundo que nós temos hoje é um mundo que é marcado pela exclusão, marcado pelas heranças da escravização, marcado por uma linha intransponível, que é a linha abissal, né? Mas, por outro lado, todos nós, independente da nossa cor, da nossa religião, todos nós somos seres humanos por inteiro. Todos nós somos seres humanos de plenitude, nós desejamos plenitude de humanidade e de partilha. Então, eu acho que se a humanidade quer, né, construir um só mundo, primeiro ela tem que passar por processo de restituição e oração. E aí eu consigo ver no Bembe os princípios filosóficos das ações afirmativas, né, que é redistribuição, não? Uma justiça redistributiva, processo de restituição e processo de reparação. Restituição de quê? Daqueles que foram submetidos aos processos de abstração, de coisificação, de mercadoria, daqueles cuja história foi negada, cuja história foi roubada. Reparar o quê? Recompor as partes que foram amputadas, os laços rompidos, né? E reconhecer, acho que aqui tem um pouco também do discurso da branquitude, né? A branquitude às vezes fala assim, não tem nada a ver com isso, né? Porque não fui eu que escravizei. Não fui eu, foram os meus antepassados, né? Mas ele diz assim, esse único mundo, esse mundo cheio de partilha, de plenitude, de humanidade, todos nós somos fiadores, todos nós, independente de cor, de raça e de religião, né? Então, ele diz que é preciso pensar, então, nessa justiça universal, e para fechar aí nos 54 minutos, a mensagem final dele, que esse projeto de mundo é um projeto de mundo que passa, claro, evidentemente, pelo livre
se libertar do fardo da raça, né? A raça não pode constituir uma ideia de nação, uma ideia de mundo, a gente não pode ser dividido por raças, né, mas sim por humanos, né, livre também do desejo de vingança e livre do ressentimento. Então, eu vejo que o Achille Mbembe, viu, ele é bem paz e amor, viu, gente, tá? Ele é um filósofo, um erudito aí, talvez que não pense que é a violência que pode passar por processos de cura. Pessoal, eu não sei se eu dei conta, eu não sei se eu fui muito confusa, porque eu estou cansada, não dormi direito, como eu falei no início, né? Mas é isso, e agora eu fico aí curiosíssima para os questionamentos, para as grandes questões que eu sei que vocês sempre colocam, convidados e convidadas, e fico à espera aí da Juliana, né, para dar o direcionamento. E eu agradeço aí a atenção de vocês. Obrigada, professora Margarida. Eu vou fazer os informes que eu sempre faço nesse momento. Primeiramente, agradecer a fala, porque esse é o primeiro contato, pelo menos meu, Juliana, estou tendo o primeiro contato com essa obra, né? Embora eu escute muito falar sobre necropolítica, muito falar sobre o Achille Mbembe, mas ainda não tive esse momento de ouvir outra pessoa explicando, né? Traduzindo melhor para o entendimento, até porque também, até pouco tempo, a gente só tinha a versão portuguesa do livro, e agora a gente tem essa tradução brasileira disponível. Queria sinalizar para os participantes, como sempre, a nossa colega Jamile disponibilizou a lista de presença, e ela fica disponível apenas durante a aula, então é indispensável que vocês registrem a presença para que recebam um certificado referente ao encontro de hoje. Esse é o nosso penúltimo encontro, então, na verdade, esse é o antepenúltimo encontro. Temos na próxima semana a participação da professora Elisiane Menezes. Deixa eu ver se eu consigo exibir o cartaz da semana que vem. Professora Ângela, ela está aí com a gente, eu queria saber se ela quer dar algum informe. Se ela tá, a Ângela, ela está se recuperando de uma cirurgia, eu não sei se ela quer fazer alguma interferência, algum comunicado. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode prosseguir, agradecer a professora Margarida pela apresentação. Eu vou me inscrever, você pode conduzir a coordenação da atividade. Ok, obrigada, professora. Estou exibindo na tela, então, gente, Nossa, meu vizinho resolveu fazer uma reforma agora. O banner do nosso próximo encontro, como sempre, no mesmo link, né, nesse mesmo horário, a gente vai ter a professora Elisiane Menezes Flores falando sobre a representação da imagem, a fêmea o instrumento e o macho o criador, e vai ser no dia 3/12, como sempre, nesse mesmo link. Bom, a gente recebeu algumas perguntas, eu ainda tenho espaço para inscrições para os próximos blocos. Ju, eu posso pegar um cafezinho? Eu juro que é 2 minutinhos, só pegar um cafezinho aqui? Pode, fica à vontade. Tá bem, já volto. Enquanto a professora vai lá buscar o cafezinho dela, eu queria sinalizar que a gente ainda tem espaço, gente, para os próximos blocos. No bloco 1, eu tenho a Caroline Ramos, a professora Ângela, e só. Eu tenho ainda vaga dentro desse bloco e para o segundo bloco também. E tem as felicitações aqui das colegas. Mércia. Ai, sim, tem a mensagem da Mércia. Pronto, bloco 1, então tá fechado, eu tenho vagas para o bloco 2, caso alguém tenha interesse em se colocar. Aproveito para perguntar se a Caroline quer fazer a pergunta dela. Posso fazer, Julie? Deixa ela Pronto. voltar, né? Isso, vamos esperar ela voltar. Elaine, quer aproveitar para fazer o merchan do seu evento?
A professora está voltando. Depois eu falo. Gente, desculpa, eu estava precisando de um café. Pode... Vou passar a palavra para a Caroline, a gente vai iniciar o primeiro bloco de perguntas. Obrigada. Bom dia, professora Margarida. Excelente debate, viu? Eu fiquei encantada. E, assim, na sua fala, eu me veio uma série de outras questões, mas eu me controlei, né? Eu comecei a escrever para a gente até garantir o tempo, né? E as próximas falas, mas eu acredito que outras pessoas aqui também vão se manifestar. Eu só queria concordar com a fala inicial da senhora, quando versou sobre a importância desse momento, né, e dessas aulas para a gente que está fazendo pós-graduação. Eu estou no doutorado e eu estava em processo de pensar, né, a minha qualificação, mas eu precisei dar uma parada. Eu estou fazendo uma crítica, na verdade, uma análise da trajetória das mulheres que constroem o curso de serviço social na Bahia. E aí, para fazer isso, eu preciso fazer uma crítica à construção na nossa realidade brasileira, que é extremamente colonial. Acho que Juliana e a professora Ângela já trouxeram isso aqui em alguns momentos. E aí eu fiquei com uma paranoia em um dado momento que eu disse, eu estou criticando tudo. E participar dessas aulas tem sido bom, mas tem sido péssimo também. Porque, de alguma forma, são processos que a gente vai refazendo, e eu estou dizendo, gente, eu estou, de alguma forma, trazendo alguns comentários que são agressivos, né? Uma vez eu escutei um psicólogo fazendo isso, eu tenho utilizado, né? Essa fala final da senhora sobre a violência, a agressividade, ele diz, a gente precisa ter o tom certo da agressividade, né? Não necessariamente precisa incorrer em uma violência, mas a agressividade é uma energia que a gente precisa jogar. Então é isso, eu não sei se todas as pessoas vão entender muito bem esse meu tom agressivo, mas enfim, né? Essas aulas têm sido muito motivadoras para vários repensares, né? E muita gratidão por isso, inclusive pela presença da senhora em vários momentos, né? Acho que em todos, né, aqui nesses nossos encontros. Sobre hoje, né, eu queria começar agradecendo pela indicação da leitura, assim como Juliana, eu também ainda não tinha sido apresentada a essa obra. Preciso dizer que como a gente houve algumas observações também no nosso grupo, né, acredito que outras pessoas também, como a senhora falou, nós precisaremos retornar com mais calma, porque, de alguma forma, as leituras que a gente conseguiu fazer sobre essa obra foram aligeradas e vamos precisar, né, retornar com mais calma, com mais afeto, com mais tranquilidade para tentar aprender diversos aspectos que, por esse contexto, não foi possível, né, por essa leitura rápida, nesse momento de semestre letivo suplementar, de diversas atribuições cotidianas, no contexto de pandemia, não foram possíveis aprender para refletir um pouco mais, discutir, problematizar. Por isso, eu quero reiterar o agradecimento pela discussão tão didática e proveitosa, como a senhora trouxe aqui, esse texto tão complexo, né? Para a gente. Eu dei uma olhada também no que algumas pessoas têm falado sobre ele, como a senhora trouxe, né? Em alguns momentos ele é mais prolixo, enfim, nesse texto ele se permite fazer isso, né? Enfim, eu considero que esse retorno vai ser muito importante para que eu possa fugir também, né? Para que nós possamos, eu acho que esse grupo, né, essa turma tem tentado fazer isso, para que a gente possa fugir desse nosso traço que é colonial e que diz que a academia tem que ser agora, tem que ser tudo correndo, tem que dar conta dos prazos, e a gente está querendo fugir disso e nos impõe aí de uma certa... para que a gente seja fiel à própria disciplina e aos questionamentos que é feito pelo próprio autor, né? Depois eu preciso dizer que a leitura inicial do autor me fez lembrar de algumas teóricas feministas acadêmicas contemporâneas brasileiras. E aí eu não sei se a senhora já conhece, mas eu queria citar uma baiana, que é Bárbara Carini. Ela é cientista, professora do Instituto de Química da UFBA. Ela realiza uma bela narrativa, assim, fundamentada, teórica, metodológica e politicamente, em questionamentos sobre a lógica europeia, do que Mambembe vai discutir com a gente, inclusive como autoficção, autocontemplação e enclausuramento nessa Europa, né? Quando Bárbara começa a falar, a única certeza que eu tenho é que eu vivenciei um processo de morte, de fato, durante todo o meu processo de construção, desde a infância, né, até a academia. Ela tem algumas obras que vão falar sobre a descolonização de saberes, aí traz as mulheres negras na ciência. Tem uma obra que ela construiu com uma outra autora, Catemari Rosa, Descolonizando Saberes, para pensar a Lei 10.639 no ensino de ciências, das ciências, né?
há uma série de questionamentos sobre apropriações e expropriações que foram realizadas de produções de África. Né? Ela fala, inclusive, do Teorema de Pitágoras, que foi um roubo dos egípcios, né? Roubo pela Grécia dos egípcios, né? Enfim, então muito bacana essa discussão que ela faz, com a intenção de contar uma verdadeira história mundial em todas as ciências, nas humanas e nas exatas, né? Porque ela fala que essa infidelidade acaba auxiliando na reprodução desse racismo, que é legitimado por correntes ideológicas, que, por sua vez, legitimam a opressão e a exploração que é inerente a esse capitalismo colonial que a Sanister vai falando também, né? E acabam fazendo com que a gente tenha mais dificuldade em avançar por esse processo de liberdade. Eu achei tão interessante, porque essa semana minha filha foi convidada para fazer uma live, ela tem 8 anos, e ela falava sobre racismo na educação. Eu acho que eu já mencionei aqui, né? E ela falava para algumas professoras como é possível pensar nas escolas de maneira decolonial, a partir do que eu trago, do que eu tenho. E ela fazia assim, porque os negros precisam ser livres. Aí eu disse, gente, ela nunca leu Fanon, ela nunca leu Baby, ela traz, porque os negros precisam ser livres. E eu tentava traduzir para as pessoas que estão na academia o que é esse livro que ela está falando, e ele traz isso nessa discussão, né? Livre dessa colonização mental, né? Que ele vai dizer, é preciso que a gente faça um processo de descolonização mental. E aí eu queria que a senhora refletisse um pouco mais sobre como avançar, né? Para essa liberdade que auxilie nessa nossa descolonização mental. Eu acabei trazendo exemplos de Luana, mas eu queria que a senhora estivesse mais à vontade para falar um pouco mais, porque até existem algumas pessoas, né, como Bárbara, que podem ser nossas referências, mas isso é tão perverso que eu vim conhecer Bárbara há uns 3 anos, apesar de minha mãe ser funcionária da UFBA, do Instituto de Química, há mais de 30, e de Bárbara ser vice-diretora do colegiado do Instituto de Química. Eu não conhecia, ainda que seja alguém que diga que está comprometido em pensar de maneira decolonial. Veja como isso é perverso, né? Em uma recente entrevista, ela disse o seguinte: a minha maior luta é essa, a ressignificação e construção de uma nova subjetividade para crianças negras. Tudo o que faltou para mim, eu quero oferecer para essas crianças. Esse é meu propósito na vida. Então, como é que a senhora, né, pode refletir um pouco mais sobre como efetivar esses nossos processos de descolonização interna? Me desculpe se eu também fui muito prolixa, viu? Mas muito obrigada. Excelente, Carol. Vou passar para a segunda participante, que é a professora Ângela. Bom dia a todas. Hoje vocês não estão vendo o meu rostinho maravilhoso, né? Porque ele não está tão maravilhoso assim, todo inchado. Por conta da cirurgia, queria agradecer a presença de todas vocês. Eu queria agradecer a presença da professora Lucy, da Universidade Estadual de Montes Claros, e a participação, mais uma vez, da professora Margarida, que, além de ser uma professora muito importante da Universidade Estadual de Londrina, é uma amiga muito querida, e nós participamos durante um ano de várias atividades em Portugal. E essa fala muito atual da professora analisando o Aquile, né, mais atual do que nunca, né, considerando esse momento que nós estamos vivendo, que precisamos de um dia específico para comemorar o Dia da Consciência Negra, e esse dia não é nem comemorado em todos os estados do nosso país, onde o nosso presidente nega o racismo, dentre outras figuras importantes que fazem parte desse governo. É importante ainda dizer, considerando que a maioria das pessoas aqui são do serviço social, antes disso, gostaria de me retratar com os alunos, com as alunas. Margarida, as perguntas não estão vindo, porque se é mais próxima de mim. Eu fiz uma cirurgia semana passada, e o quadro de todos, do cronograma com o quadro das palestras está na AVA, e há uma metodologia em que eu posto a tarefa e, independente do quadro estar postado na AVA, né, que o aluno tem acesso, eu baixo o texto e também posto como uma tarefa, né, a partir de um determinado momento de determinada palestra que decidi essa metodologia, e especialmente o seu, por conta da cirurgia, não deu tempo,
eu imaginei, e como diz minha mãe, o conversado não sai caro, eu imaginei que os alunos, por terem acesso ao quadro, por ser aluno de mestrado, iriam né, investigar em que local da internet estaria o texto, mas não foi assim que aconteceu, então peço desculpas aqui publicamente para os alunos e para a professora Margarida. Enfim, acontece. É interessante a gente fazer uma colocação muito importante, considerando que a maioria dos alunos aqui são alunos e alunas do mestrado e da graduação do curso de serviço social, que o Achille, ele é um pensador que ele faz uso, né, da leitura de Frantz Fanon e de Michel Foucault. São autores que não são utilizados no serviço social. Se alguém aí tiver alguma leitura importante de base, né, teórica, que fazem uso, ou que fazem referência desses dois autores, eu até gostaria que fizessem uma sugestão e enviasse a sugestão para mim. Inclusive, tem uma professora muito importante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu gostava muito da fala dela, até eu ler a tese dela, que é totalmente contra Foucault, a tese inteira é contra Foucault. Bom, nós estamos na academia para isso, né? Nós estamos aqui também para descortinar a invisibilidade que Achille vem dizendo aqui no livro dele, né? E o que significa essa invisibilidade para nós, negros e negras, e para nós, para vocês, e para mim, como professora do curso de Serviço Social. Nesse livro, o autor, ele vem falar e pensar sobre as diferenças, né? A nossa própria vida como base numa reflexão sobre o mundo contemporâneo a partir da experiência negra. E lembrando que a visão do negro no mundo de hoje, ela foi construída, de acordo com o autor, pelo sistema escravista desde o colonialismo. Dessa forma, para o autor, a definição de negro é uma categoria social e que ela se confunde com os conceitos de escravo e de raça. Bom, a gente está falando de visibilidade, e nós estamos falando de um acontecimento muito sério no Dia da Consciência Negra, que foi a morte de mais um negro no nosso país, mais um, né? Dentre tantos outros que acontecem todos os dias e que são invisibilizados porque são negros, né? Eu estava com uma visita em casa por conta da minha cirurgia e a visita falou assim, mas será que se fosse um branco não aconteceria a mesma coisa? E a pessoa que estava dizendo era um homem branco. Eu falei, se você estivesse no lugar dele, os seguranças teriam te tratado da mesma maneira? Aí ela fica quieta, né? Então, a gente pensa que essa invisibilidade, de acordo com o autor, ela está no cerne do racismo. No nosso cotidiano, nas nossas ações, as expressões do racismo, elas são tantas, e às vezes as pessoas nem imaginam que são racistas, né? Eu faço um trabalho sobre a representação social das professoras negras na UFBA, e os relatos são, né, bem contundentes, né? As pessoas não admitem que são racistas, por mais que não haja professores e professores negros dentro da Universidade Federal da Bahia, considerando o índice de paridade racial, que é 0,26%, e o índice de paridade de gênero é 0,96% da UFBA, o ideal seria 1%. Significa dizer que as mulheres brancas chegaram lá, mas que as mulheres negras e os homens negros não chegaram lá. Mas está tudo bem, ninguém fala sobre isso, né? Até porque não há racismo no nosso país. Estou querendo dizer que o autor vem dizendo, que essa expressão do racismo e da exploração, né, ele chama a atenção que isso é um exercício do biopoder, e que o racismo, ele representa a escolha de quem deve ser eliminado numa morte que pode ser tanto física, quanto política, quanto simbólica. A morte, no 20 de novembro, daquele cara negro, é uma morte física, de tantas as outras que acontecem, né? E eu falo que a morte de professores e professores negras que têm mestrado, doutorado, enfim, que não conseguem ingressar dentro de um concurso público, de uma universidade federal ou estadual, é simbólica. O racismo, ele existe no nosso país, e a questão
que nós temos da invisibilidade dificulta ainda mais apontarmos quem é e quem não é, porque ninguém é, né, racista do nosso país. Eu estava fazendo uma fala numa palestra no sindicato de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e eu disse, o que está acontecendo hoje no nosso país é só uma concretização de pessoas que já eram racistas, e ver uma personalidade pública importante dizendo, não tem racismo, não existe racismo no nosso país, somos todos iguais, e ele é o próprio racista, e as pessoas se identificam com isso. Então, as pessoas estão concretizando algo que já estava internalizado, o que dificulta, né? O que dificultava e dificulta leis sérias em nosso país é o fato de que nós vivemos em uma democracia racial, já denunciada na Escola Paulista da USP na década de 60 por Florestan Fernandes. Então, se nós vivemos uma democracia racial, não precisa de leis. Não precisa de leis para entrar negros na mestrado, doutorado, em concursos públicos, porque somos todos iguais, né? Então, a África, o Brasil, da mesma forma que esses negros que estão morrendo, representam um não-lugar. Nós somos um não-lugar, né? Como diz Boaventura Santos, né? Nós somos o signo de atraso, da ausência, de civilização, sem nenhuma contribuição à humanidade, né? Então, quando eu falo da pesquisa sobre a representação das professoras negras na Universidade Federal da Bahia, uma das poucas que existe, né? E eu estou falando desse lugar, do não lugar, porque o lugar da universidade, a universidade não foi criada para ter professoras negras e negros, né? Então, há um racismo implícito, há uma cobrança implícita em cima dos professores e professoras negras que não há em cima dos professores brancos. É um ponto. Então, a escravidão no colonialismo, de acordo com o autor, a partir do século XVI, ela contribui, né, e constitui o conceito de negro que vigora ainda hoje. A colônia, que somos nós, é o lugar onde o negro deixa de existir enquanto pessoa para se tornar invisível. E essa invisibilidade nós temos hoje, diante desses fatos, poucos fatos que eu acabei de narrar para vocês. Então, o desafio de se construir uma identidade negra que passa necessariamente pela superação do ideário escravista é uma das grandes dos grandes elementos, uma das grandes questões que nós temos hoje. E o que eu tenho para falar para a professora Margarida é o seguinte, né? Diante dessa leitura que foi apresentada aos alunos do serviço social e ao público em geral, e diante da grande teoria e do grande legado, né, que ele traz para nós, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a teoria do Achille com a pandemia que afeta mais a população empobrecida, e essa população empobrecida é a população negra. Nós duas acabamos de terminar um artigo recente sobre isso, né, para ser publicado. E também gostaria que você fizesse um paralelo, uma reflexão, não só sobre a pandemia que afeta mais a população empobrecida e negra, é importante citar isso, porque no serviço social pobre não tem cor, nós estamos aqui para dar cor a esse grupo, né? E também sobre o acontecimento do dia 20 de novembro, no Carrefour, gostaria que você fizesse um pouco, discutisse e refletisse um pouco sobre esses dois fatores. Obrigada. Obrigada, professora Ângela. A Mércia deixou aqui uma mensagem, pediu para que eu lesse para ela, e ela diz: brilhante explanação, obrigada, professora Margarida. Gostaria que falasse um pouco sobre a necropolítica em tempos de pandemia no contexto brasileiro. A professora pode responder. Gente, muito obrigada pelas questões. E aí, fazendo uso do Assísio da semana passada, uso da palavra, né, ele diz que vocês são tão brilhantes que vocês não realizam perguntas. Vocês colocam questões e muitas vezes na fala
de vocês já tem muito da resposta que vocês procuram, né? Então, primeiro, eu quero agradecer a Carol, e é interessante, né, Carol, como a sua pequena menina de 8 anos já é uma filósofa, e é isso mesmo, porque o conhecimento filosófico, ele não é só um conhecimento científico da universidade. Você diz, olha, o que a minha menina de 8 anos está falando é aquilo que o Aquile está falando, aquilo que o Silvio de Almeida, né? Aquilo que a Bárbara e tantos outros filósofos, né? Que muitas vezes a gente acaba desmerecendo esses filósofos e filósofas e chamando isso de saberes, né? Quando vai falar da filosofia oriental, a gente fala de saberes orientais, né? Não, saber oriental, né? Alguma coisa assim, né? Meio que desmerecendo, mas os filósofos e filósofas são aqueles que pensam o mundo. Então, a sua menina aí está num caminho certo, né? Então, muito bem. Aí, como é que eu respondo, né, a sua questão? Uma das suas preocupações, a sua indagação, é a questão, né, Carol, da decolonização nossa, né? Então, assim, primeiro é importante a gente pensar que o projeto construído a partir da modernidade, né, o racismo construído a partir da modernidade, as concepções de raça e os sentidos que foi dado ao corpo negro e também à África, foi um projeto extremamente exitoso, né? Foi um dos projetos mais bem arquitetado e executado no mundo. Isso eu não tenho dúvida, e eu acho que está bem evidente nos escritos do Achille Mbembe, de Silvio de Almeida, e tantos do professor Kabengele Munanga, né, que ele fala que o racismo é um crime perfeito, né, que não deixa rastros, certo? E, enfim, estamos questionando se a morte do João Alberto foi racismo, né, e como é que se prova de maneira objetiva, né, que foi racismo. Então, enfim... até já vou falar um pouco isso na resposta para a Ângela. Então, assim, como o racismo é um crime tão perfeito, foi tão bem arquitetado, quer dizer, ele produziu processos de interiorização de inferioridade e de colonialidade, no sentido de dizer que para a gente fazer a declosão, como nos ensina o Fanon, né, declosão, a partir daquilo, da eclosão, a gente precisa se esforçar muito, mas muito, né, para poder decolonizar as nossas mentes, porque o projeto foi incrível, desde quando a gente nasce, eu tenho 44 anos, né, eu aprendi, né, eu vivo numa sociedade colonial, né, isso eu não tenho dúvida, então tudo que eu sou é colonial. Então, agora, esse processo não é um processo muito fácil. Então, às vezes, a gente se pega, né, quando você fala, usando termos, usando fala, ou tendo práticas que são práticas coloniais, até mesmo, às vezes, práticas racistas, porque isso está grafado em nós, né? Isso só deixa muito evidente esse projeto perfeito que foi o projeto racista. Então, eu acho, e aí eu não tenho muita resposta, e me colocando aí como, né, o Boaventura, ele fala, né, que ele é um intelectual de retaguarda, porque ele não tem muita resposta para as coisas, né, e eu também, quem sou eu, né, não tenho também muitas respostas, mas eu acho que a gente precisa usar a pedagogia da luta, quer dizer, a luta diária e cotidiana, né, no sentido de decolonizar as nossas mentes, produzir uma ciência também decolonial, produzir aulas decoloniais. Hoje à noite eu tenho uma fala na UNILA, na Semana de Geografia da UNILA, a UNILA é de Foz do Iguaçu, para falar um pouco de como produzir uma geografia decolonial, né, e aí, claro, antirracista, certo? Então, é isso, quer dizer, a gente também é meio dialética, a gente está no movimento, né, a partir da contradição que a gente vai se produzindo. Então, não sei se eu te respondi, mas eu também tenho essas indagações, essas inquietações,
eu acho que é a pedagogia da luta. E aí você fala um pouco também do Fanon, né? Essa luta, como é que é essa luta? Essa luta é a partir do emprego da violência. Essa violência, ela que medida? Eu achei brilhante, você falou, né? Que uma pessoa te disse, olha, Carol, tem que ter uma medida certa. Né? Mas, sim, a violência que nos foi imputado não teve medida certa. Era uma violência da mais cruel possível, né? Onde nos roubou tudo que a gente tinha e tudo que a gente produziu, né? E ainda nos rouba. Então, olha, é difícil te responder. Eu não sei se você... Tudo bem? Se você quer falar alguma coisa também, a partir disso que eu falei, fique à vontade, querida. Tá ótimo. Não, eu acho que é isso mesmo, é um processo de construção. Walter da Mata foi o psicólogo baiano que falava aí sobre a violência e a agressividade. E eu achei interessantíssimo. E é difícil, né? Assim, como não reagir em alguns momentos com mais violência, né? É complicado, é exigir demais da gente. Mas muito obrigada novamente pela conversa, pela troca. Isso, é bem isso, é troca, né? Eu não estou aqui com aquele saber superior, quer dizer, eu sou apenas uma pessoa que leu o BEM, que está discutindo com vocês, e realmente a gente não tem muitas, enfim, respostas, a gente só tem indagações e provocações e caminhos, vamos caminhando, que eu acho que estamos aí talvez no caminho certo, que eu penso que sim, né? Muito bem. Então, agora respondendo, né, a professora Ângela, né, Ângela, o Fanon, por exemplo, você falou do serviço social, né, mas o Fanon também, ele não é lido, assim, o Foucault, ele é lido, ele é muito lido, tá? A microfísica do poder e vigiar e punir, o Foucault é muito lido na educação, no direito, não sei, no serviço social, mas eu já ouvi algumas, né, pessoas do serviço social também citando o Vigiar e Punir. Se eu não me engano, se eu não estiver muito errada, o Vigiar e Punir é a obra mais citada do mundo nas ciências humanas, e aí fica lá em terceiro lugar, que a gente falou semana passada, a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, né? Então, agora, o Fanon não, né? O Fanon... Quantas pessoas conhecem o Fanon, né? E, então, mas nós que estamos aí discutindo raça, que estamos discutindo racismo, colonialismo, e porque o Fanon, ele traz algo que eu acho que é muito brilhante, essa análise da psicanálise, né? Quer dizer, de como é que as nossas mentes são coloniais, como é que a gente foi construído ou construída para ser coloniais. Eu acho que isso do Fanon, né, em especial em Peles Negras, em Máscaras Brancas, é perfeito. Pena que ele morreu muito jovem, aos 36 anos, mas mesmo assim deixou uma obra brilhante. Sobre a questão da pandemia, eu acho que eu já vou juntar aí a pergunta, eu acho que é da Mércia, né? Se eu não me engano, desculpe se eu errei, acho que a Alana, né? É a Alana ou a Mércia? A Mércia. Perdão. Então, obrigada, Juliana. E a Ângela, quer dizer, a Ângela está certa, a gente está finalizando um artigo, né, sobre racismo e saúde, fazendo uma análise dos números da pandemia do Covid-19, agora em especial do mês de julho, que até então foi o mês mais letal, né, de mortes no Brasil, e nesta análise a gente inseriu uma discussão, né, do Achille Mbembe, né, no sentido de apontar o seguinte, os negros, quer dizer assim, o Achille Mbembe, ele faz, claro, uma análise da biopolítica do Foucault, né? O Foucault, no conceito, lá no Microfísica do Poder, vai falar da biopolítica, que a biopolítica, ela era produzida a partir do chamado biopoder, que seria um controle para disciplinar os corpos, né? Então, o Estado, ele produzia políticas, né, tanto de saúde quanto de segurança pública e também de educação para controlar os corpos e aí controlar também a vida das pessoas. O Mbembe, ele não questiona, assim, na verdade, assim, ele não diz que o Foucault está errado, né? Mas ele diz, olha, Foucault, assim, você não dá conta, né?
né? Porque você tem uma leitura eurocêntrica. Por mais que o Foucault seja progressista, né, ele tem uma leitura eurocêntrica de mundo, inclusive ele faz uma análise, né, desse controle dos corpos a partir também do Holocausto, mas ele vai dizer, peraí, né, o Holocausto feito na Europa não foi lá, por exemplo, quando a Alemanha cometeu o genocídio na Níbia, né, na Níbia, né, quando a Bélgica cometeu aqueles horrores no Congo, né? Então, assim, né, Foucault, você é muito eurocêntrico, né, querido? Ele, né, dá uma tiradinha com muito brilhantismo, né? Então, o Bembe vai dizer que existe um controle muito mais cruel, que o controle não é para a vida, e o controle é para a morte, é um necropoder, e não apenas, né, ou um biopoder, mas um necropoder que vai produzir, quer dizer, o Estado ele vai produzir uma série de políticas, né, e produzir ou não produzir uma série de políticas que tem como objetivo maior, né, racionalizar, ter uma racionalidade de organização do espaço geográfico para produzir a morte de alguns, né, dizer quem vai morrer, quando vai morrer, e preservar a morte de outros, né? Então, se você pega, por exemplo, no caso da geografia, o planejamento urbano de uma cidade, o planejamento urbano de uma cidade é pensado a partir da necropolítica, que você pega as pessoas mais pobres, joga lá na periferia, sem condições nenhuma de acesso à saúde, educação, a lazer, que também ajuda, né, no processo quer dizer, a pessoa que não tem lazer, ela pode adoecer, né, isso é um fator de adoecimento, aí nesse sentido a gente já caminha aí para a pandemia, porque os dados que eu e Ângela analisou indicam que os que mais morreram, né, quando você pega lá os internados hospitalizados, a diferença é em 6% entre brancos e negros. Só que quando você pega os mortos, é 13% a diferença, né, do mês de julho. Isso indica o quê? Isso indica que os negros morrem mais do que os brancos. Eu estou falando isso, mas muita gente falou. A Prefeitura de São Paulo, lá em maio, já falava que os negros tinham 62% a mais, né, possibilidade de morrer do que os brancos e brancas na pandemia. Por quê? Porque os negros o que acontece? Eles já estão vivendo em áreas segregadas, em áreas onde o atendimento de saúde é extremamente precário. Os negros, gente, aquela moça que falou do SUS, que tem um nome lindo, que é da mulher do... Winnie Samanu. A Winnie, que tem um nome lindíssimo, né? A Winnie, o que a Winnie trouxe? Que 80%, né, das pessoas atendidas pelo SUS são negros e negras, certo? Então, como eles estão nessas áreas segregadas, né, eles têm digamos, uma tendência de maior adoecimento. Né? Então, você pega as pesquisas, né, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, que eu e Ângela citou no texto, no artigo, indica que os negros e negras, eles têm mais propensão de ter diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, que é o quê? Quando você pega lá, quem é que mais morre? São as pessoas que têm comorbidades, né? Comorbidades, quer dizer, já tem uma doença prévia instalada, né? Além do que tem um agravante, que é o racismo institucional, certo? Que quando os negros chegam num posto de saúde para serem atendidos, tem lá uns procedimentos, né? Umas lógicas, uns comportamentos que já extremamente estudado aí pela Jurema Werneck, pelo Batista e por tantos outros autores e autoras que demonstram que o racismo institucional ele é um fator de adoecimento do povo negro também, ele também incide sobre as iniquidades de saúde, né? O racismo tem efeitos deletérios sobre a iniquidade de saúde do povo negro. Então, somando tudo isso, gente, né, para eu também não ficar me estendendo e deixar que tenha outras perguntas, quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma, né, da produção da necropolítica, do deixar morrer ou de produzir a morte, durante a pandemia do Covid,
é 19, né? Porque quando também ficou ali aquela decisão, a economia não pode parar, certo? E quem foram as pessoas que ficaram expostas ao vírus, né? São os trabalhadores braçais, os trabalhadores domésticos, tinham que entrar naqueles transportes super lotados, né? E quem são eles, né? Os números indicam. A última PNAD do IBGE de 2019 diz que dos 10% mais pobres no Brasil, 70 deles são negros e negras. Agora, eu não vou me adiantar muito, desculpa, pode falar, Ju, perdão, vou parar por aqui, não sei se eu respondi. É que a gente tem mais 2 perguntas, mais 3 perguntas, na verdade, para fechar o próximo bloco, e a gente já está encostando no nosso limite de tempo. Perdão. Aí, você pode retomar, porque algumas perguntas vão acabar voltando em alguns aspectos. A primeira pergunta é da Alana, que parabeniza a professora Margarida, e que diz: infelizmente, iniciei a leitura ontem e percebo o quanto é complexa, mas, ao mesmo tempo, muito rica. Esclareceu bastante sobre a obra e tenho certeza que ficará muito mais fácil na minha leitura posterior. A Alana pediu para se inscrever, e aí eu vou, para fazer a pergunta mesmo, e aí eu vou ler a pergunta da Zildenia, da Jamile, e passo a palavra para ela, mas peço que seja breve, porque a gente já está encostando no limite, tá? A Zildenia diz: professora Margarida, estou bem encantada e curiosa com a exposição da obra. Fiz uma leitura breve das páginas iniciais do livro, confesso que precisei reler alguns trechos para entender um pouco. Tenho vivenciado e muito o que a colega Carolina também apontou, a questão de falar desses assuntos de forma não violenta. Confesso que tenho tido dificuldade em pensar de que maneira nós capturamos a morte e transformamos em vida. Quando os números continuam ratificando que o racismo é estrutural, mas a negação disto continua presente nos espaços e nas falas das pessoas que ocupam historicamente os espaços de poder. Nesse sentido, apesar de compreender que o processo não é somente individual, gostaria que comentasse sobre a questão do que nos atravessa também individualmente. A Jamile colocou a pergunta dela, coloca: em 2004, foi implementado também, do parecer do Conselho Nacional de Educação, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, com indicações que o ensino superior deve se incorporar nas suas discussões uma pedagogia antirracista e antidiscriminatória. O curso de serviço social ainda não conseguiu incorporar essas indicações, tendo em vista que durante a minha graduação eu só tive aproximação com o debate por meio do grupo de pesquisa e de uma disciplina optativa. E a disciplina obrigatória deixou muito a desejar. Aproximando-me das leituras de Achille Mbembe, eu gostaria que você explanasse mais um pouco de que forma podemos explorar o debate racial dentro da universidade, de modo a construir uma pedagogia antirracista e críticas para os currículos eurocêntricos. A Alana, ela vai falar a pergunta dela, peço que seja breve, para que a gente passe a palavra para a professora e encaminhe o encerramento. Bom, obrigada, Juliana. Bom dia a todos, bom dia, professora. Parabéns pela excelente explanação. Na verdade, o que eu iria perguntar tem um pouco a ver com sua última fala em relação à questão da pandemia e um pouco também do que Zildenia abordou na dela, porque eu vi que a senhora falou que o capítulo que fala sobre o cadáver da modernidade foi um capítulo bastante extenso, né, e a gente percebe que, será que a gente não avançou em nada, ou que hoje está mais escancarado essa situação, principalmente na pandemia? Então, assim, como se aplicaria esse cadáver na pós-modernidade, considerando o momento, né, atual que a gente está vivenciando? Obrigada. A palavra para a professora. Tá bem. Olha que tá difícil, hein? Vocês são brilhantes, vocês realizam questões que é bem o Mbembe, né? No sentido de deixar a gente aí pensando como que responde. Então, vamos lá, né? Então, a Zildenia, ela fala, né, aponta essa indagação do Mbembe, né? Como é que a gente captura a morte e transforma em vida?
Então, Zildeni, eu também estou à procura, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu penso que por mais que, por exemplo, assim, eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas. Quer dizer, a subida do presidente no poder, né, desse presidente que aí está e que realiza discursos aí a partir da democracia racial, né, no sentido de negar o racismo, a subida dele no poder, parte da explicação vem também dos avanços, né, das políticas de ações afirmativas que o povo negro conseguiu nesse país, né? Porque é importante a gente dizer que as políticas para baixa renda, né, por exemplo, de cotas na universidade, e até mesmo das cotas para indígenas, pessoas trans, vieram na esteira da luta do movimento negro. Então, a gente avançou muito. Nós temos aí, foi dito das diretrizes nacionais de educação escolar para as relações étnico-raciais, certo? O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas de 2012, quer dizer, uma gama poderia ficar aqui tempos e tempos, a Política Nacional de Integração da População Negra, né, Política Nacional de Saúde de Integração da População Negra, integral da população negra, desculpa, porque ela é bem grande, assim, extensa. Então, assim, a gente avançou muito, avançamos muito, e aí você tem né, uma explicação um pouco que alguns economistas realizam, que é o Zimmermann, que ele vai dizer que para toda ação tem uma reação, né? Então, a gente não pode descartar, e aí já respondendo também um pouco a segunda pergunta, que eu acho que a gente não pode descartar isso, acho que isso é fundamental. Aí você também, né, Zildeni, você fala, nesse sentido, apesar de compreender que o processo não é somente individual, gostaria que comentasse sobre a questão que nos atravessa, que também é individual, né? Eu não sei se a sua pergunta fala da manifestação do racismo individual ou eu não, só se você pudesse evidenciar melhor, que eu sinceramente não entendi essa questão do individual. Se pudesse, eu acho que porque eu fiquei um pouco na dúvida, mas de repente eu posso voltar. Oi, professora. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Então, eu trago isso no sentido de pensarmos as nossas manifestações individuais, como a professora Ângela bem colocou aí, a questão do nosso cotidiano mesmo, nas nossas relações, como a gente faz esse diálogo, né? Considerando essa questão dessa nossa reação agressiva e violenta, que muitas vezes é vista dessa forma. Então, seria nessa perspectiva de nós mesmos, atravessados por essas questões, né? Nessa perspectiva de vermos a morte e de estarmos lutando pela vida, de como a gente individualmente pensa isso, de como a gente reage a isso. Seria nesse sentido. Tá bem, querida. Então, assim, né? Difícil, porque eu penso assim, depende da situação. Recentemente, vou falar um pouquinho rapidamente de um caso que aconteceu. Uma estudante que é me orientando na especialização de ensino, né, de geografia, ao apresentar o projeto dela, um dado professor lá, que solicitou essa apresentação, falou que não existe racismo no Brasil, né? Aí eu pensando com ela, como é que a gente faz, né? A gente vai com o pé no peito, ou a gente é pedagógica? Eu fui pela linha pedagógica, então nós escrevemos um texto de 2 ou 3 páginas falando, né, dessa presença do racismo. Nós que somos da geografia utilizamos muitos dados aí do IBGE, né, demonstrando a manifestação do racismo nas relações socioeconômicas da sociedade, e daí esse texto foi distribuído para os estudantes, o professor leu também, o professor pediu desculpas depois, quer dizer, eu fui pedagógica, né? A juventude que tem uma força no coração, ela
ela não é pedagógica, né? Porque muitas vezes, assim, como o racismo é muito agressivo, eu acho que é olhar para a situação, se situar e dizer, porque também eu não tinha vontade de ser pedagógica, entendeu? Eu não estava com vontade de ser pedagógica naquele dado instante, naquele dado momento, né? Até porque eu conheço a figura, né? Mas aí eu pensei, o que é melhor para a situação? Né? Como é que eu me coloco nessa situação? E eu penso que pode ser que surtiu algum tipo de efeito, né? Pelo menos os colegas que ouviram, né, do professor, de que não há racismo no Brasil, eles se juntaram a determinada estudante, fizeram a leitura do texto e enfim, né, conseguiram entender algumas questões. Eu não sei se o professor se convenceu disso, porque tem gente que não quer ser convencido disso, né? Então, passando para a segunda pergunta, em relação a... Tem um problema que é o seguinte, as diretrizes curriculares para a educação étnico-racial, a 10.639, a 11.645, ela não deixa evidente que esse debate ele precisa atravessar os conteúdos da universidade. Né? Isso é tão importante porque teve que fazer uma resolução, que é a resolução 2/2015, de reformulação das licenciaturas no Brasil, para incluir vários temas, né, dentro da que a gente chama do currículo pós-moderno, os temas identitários, no currículo das licenciaturas. Por exemplo, a geografia, que é o curso que eu dou aula, nós tivemos que reformular o nosso curso para atender essa resolução 2/2015. Só que essa resolução, pelo que eu saiba, não saiu para os outros cursos de graduação, tá? Que não formam professores e professoras. Entende? Porque as diretrizes de educação escolar étnico-racial, e a 10.639 e a 11.645, elas são leis direcionadas para a educação básica, entende? Então, por isso que, certamente, não há no currículo aí do serviço social, a não ser que, quando da reformulação do currículo, a Ângela, né, sabendo da importância desse tema, tensione o grupo, porque a gente sabe que é um processo ali de disputa de projeto, né, de projeto de curso, de projeto de formação de pessoas para o serviço social, então, tensione, juntamente com os colegas, a indicação de uma disciplina que fale sobre as relações raciais, tá? Então, essa seria... Agora, o debate racial dentro da universidade não é fácil, a Ângela já falou, a universidade é branca, né? A universidade ainda é muito branca, então, muitas vezes, como eu acabei de falar, né, diz que é mimimi, que não existe racismo, então por que a gente vai discutir isso? Então, como eu disse, né, de uma pedagogia da luta. Ela é diária e cotidiana. A gente construir uma universidade que seja decolonial, que seja antirracista, e que as pessoas, né, brancas e não brancas, não seja apenas não racista, mas que seja antirracista, que consiga perceber que esse tema é importante, que ele atravessa todos os conteúdos, quer dizer, é um trabalho aí que não é muito fácil, né? E sobre o cadáver, aí esse que é o cadáver né, dentro de uma perspectiva da pós-modernidade, olha, é uma pergunta que eu queria pensar junto. Eu acho que eu né, me coloco aí numa posição de tentar pensar junto, porque como é que, né, porque assim, como é que a gente, né, enquanto corpo negro, né, que foi destituído de humanidade, né, que sofreu vários processos de genocídio em todos os sentidos, como é que a gente agora, né, nesse momento da história da humanidade, a gente possa se reerguer e possa se colocar, né, e transformar esse cadáver numa vida. Eu penso que, assim, de certa maneira, eu sou muito otimista, por mais que eu esteja numa retaguarda, mas acho que eu sou muito otimista. Eu acho que a gente já construiu muito, eu acho que os Vidas Negras Importam, esse movimento
fenomenal que tomou conta do mundo e que penso que foi fundamental para a eleição do democrata, que não é lá essas coisas, né, gente? É importante a gente entender isso, mas é melhor do que um Trump, né? Eu penso que o movimento passa por aí, né? E aí também eu penso que é o seguinte, como é que nós, negros, vamos utilizar a discussão racial, todo o racismo que permeia a sociedade brasileira, e também unir aí a pauta, de repente, de um candidato ou de uma candidata a presidente da República e conseguir se capilarizar, né, nesse governo, depois, caso ele seja eleito, né? Como foi feito nos governos progressistas de Lula, mais Lula do que Dilma, né? Então, é por aí. Não sei se eu respondi, mas vocês são terríveis, vocês colocam questões aí que nos deixam encurralados, viu? Encurraladas, e é difícil, hein? Esse grupo aqui, acho que é por isso que o meu corpo quis dormir, que ele ficou tenso. Obrigada, professora Margarida, pelas respostas. Hoje foi um dia proveitosíssimo para todas nós. A exposição realmente foi maravilhosa. A gente tem várias mensagens aqui no chat das pessoas agradecendo, das pessoas elogiando pela exposição. E eu acho que todos nós compartilhamos, né, dessa gratidão mesmo, de estarmos todos maravilhados, assim, extasiados, né, mas também com vontade de buscar mais. A vontade que me deu depois da exposição é isso, de buscar novamente, retornar ao texto, buscar outras análises sobre o mesmo texto, né? É sempre bom a gente ler quem já leu. E é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês, de todas e todos, né? Acho que, aliás, todas e todas, tem o Rodrigo aqui, só. O homem que tem aqui é o Rodrigo. Agradecer a todos vocês, desejar uma boa semana, uma boa conclusão de semestre, se protejam, né? Estamos no meio de uma pandemia e pensem sempre que nós, enquanto mulheres negras, sobreviver para uma mulher negra e para homens negros é um ato de resistência, sempre. É isso, eu quero encerrar o nosso dia. Obrigada, vou encerrar nossa gravação para a gente ficar um pouco mais à vontade. Tá bem. Ju, então eu que agradeço essas mulheres brilhantes, maravilhosas, e o Rodrigo. Eu vi que o Bernardo, né, Ângela, estava aí, mas saiu fugidinho. O professor Cláudio também que estava, que é um colega da geografia, também estava aí, mas enfim. E também me coloca à disposição, Juliana e Ângela, para a gente, de repente, ler as políticas de inimizade, necropolítica e para sair da grande noite, para continuar o debate com esse homem aí incrível e brilhante, né? E que a gente... E ler outras mulheres também, outras africanas, né? Não sei, de repente a gente pensar num ciclo de debate dos pensadores, enfim, dos intelectuais africanos e africanas que, infelizmente, sofreram com esse processo aí de epistemicídio e a gente pouco lê, né, sobre esses grandes intelectuais, né? O Diogo, amigo da Ana... o Diogo está aí também, ó, Sociologia 1920. Oi, querido, tudo bem? É que a Sociologia estava... Joab, então, é isso, né? Fico à disposição e vamos dialogando sempre. O Joab está aqui. E a professora, eu acredito que os alunos têm interesse que a senhora, se puder, deixar um contato por e-mail, no chat. Tá bom? Obrigada, gente.